O Grande Conflito, capítulo 36. O engano. Desde o princípio do grande conflito no céu, Satanás tem procurado destruir a lei de Deus. Quer consiga fazer as pessoas descartarem toda a lei, quer as faça rejeitar apenas um de seus mandamentos. O resultado é o mesmo. Aquele que viola apenas um ponto, revela desprezo por toda a lei. Sua influência e seu exemplo estão do lado da transgressão da lei. Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2,10. As doutrinas da Bíblia são distorcidas por Satanás e, como consequência, erros se tornaram parte da fé de milhares. O último grande conflito entre a verdade e o erro diz respeito à lei de Deus. Trata-se de uma batalha entre a Bíblia e a religião de fábulas e tradições. A Bíblia está ao alcance de todos, mas poucos a aceitam como guia de vida. Dentro da igreja, muitos negam os pilares da fé cristã, rejeitam a criação, a queda do homem, a expiação e a lei de Deus, total ou parcialmente. Milhares consideram sinal de fraqueza depositar confiança completa na Bíblia. É tão fácil fazer um ídolo de falsas teorias quanto criar um ídolo de madeira ou pedra. Ao difamar Deus, Satanás leva as pessoas a uma falsa concepção de quem ele é. Colocam um ídolo filosófico no trono em lugar do Deus vivo revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação. O Deus de muitos filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus de muitas universidades e até mesmo de algumas instituições teológicas é pouco melhor do que Baal, o Deus Sol da Fenícia nos dias de Elias. Nenhum erro se levanta com maior ousadia contra a autoridade do céu ou traz resultados mais prejudiciais do que a doutrina de que a lei de Deus não é mais obrigatória. Suponha que ministros preeminentes ensinassem em público que as leis que governam sua pátria não são necessárias e restringem a liberdade das pessoas e não precisam ser obedecidas. Por quanto tempo você acha que esses pregadores seriam tolerados no púlpito? Seria mais razoável que as nações abolissem seus estatutos do que o governante do universo anular sua lei. A França tentou o experimento de anular a lei de Deus quando o ateísmo se tornou o poder controlador. Isso demonstrou que descartar as restrições colocadas por Deus significa aceitar o príncipe do mal como governante. Implicações do desprezo à lei. Quem ensina as pessoas a tratar os mandamentos de Deus sem respeito está semeando desobediência para colher desobediência. Quando as pessoas descartam por completo as restrições da lei divina, logo também desconsiderarão as leis humanas. As consequências de banir os mandamentos do Senhor não seriam em nada como esperam. As propriedades não estariam mais em segurança. As pessoas tomariam os bens do próximo à força e os mais fortes se tornariam os mais ricos. A vida em si não seria respeitada. O voto conjugal não seria mais um muro de defesa para proteger a família. Quem tivesse poder tomaria a esposa do próximo por violência. O quinto mandamento seria tão ignorado como o quarto. Os filhos não hesitariam em tirar a vida dos pais se isso os levasse a obter aquilo que seu coração corrupto deseja. O mundo civilizado se transformaria em uma turba de ladrões e assassinos. A paz e a felicidade desapareceriam da terra. Essa doutrina já abriu as portas do mal no mundo. A ilegalidade e a corrupção tomam conta como uma maré assoladora. Até mesmo nos lares que afirmam ser cristãos, há hipocrisia, relacionamentos destruídos, traição dos princípios sagrados e condescendência com os desejos carnais. Os princípios religiosos, que deveriam ser o fundamento da vida social, parecem estar oscilando, prontos para cair. Criminosos depravados muitas vezes recebem atenção como se tivessem feito algo grandioso. Os crimes ganham ampla publicidade. A imprensa publica cada detalhe revoltante do mal, instruindo outros na arte da fraude, do roubo e do assassinato. O fascínio pelo mal, a terrível intemperança e a iniquidade de todos os tipos deveriam despertar a todos. O que pode ser feito para deter a maré do mal? Intemperança. Os tribunais são corruptos. Os governantes são governados pelo desejo de ganhar dinheiro e pelo amor aos prazeres sensuais.
A intemperança tem anuviado a mente de muitos, de tal modo que Satanás tem controle quase que total sobre eles. Os juízes são corruptos, subornados e iludidos. Embriaguez e festanças, bem como desonestidade de toda a espécie, são encontrados em meio àqueles que administram as leis. Satanás não consegue mais controlar o mundo por meio da negação das Escrituras, então recorre a outros meios de cumprir o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia funciona da mesma maneira que destruir a Bíblia em si. Assim como em eras passadas, Satanás tem trabalhado por meio das igrejas para fazer seus planos avançarem. Ao combater verdades impopulares das Escrituras, elas adotam interpretações que lançam as sementes da descrença por toda parte. Ao se apegarem ao erro católico da imortalidade natural e da consciência humana após a morte, rejeitam a única defesa contra os falsos ensinos do Espiritismo. A doutrina do tormento eterno já levou muitos a rejeitarem a Bíblia. Quando as palavras do quarto mandamento são apresentadas, as pessoas veem que ele requer a observância do sétimo dia, o sábado. Quando não encontram nenhuma outra maneira de se livrar de um dever que não estão dispostos a cumprir, mestres populares descartam juntos a lei de Deus e o sábado. Com o avanço da reforma do sábado, essa rejeição à lei de Deus para evitar o quarto mandamento vai se tornar quase universal. Líderes religiosos abrem as portas para a descrença, o espiritismo e o desprezo pela santa lei de Deus, supostamente a grande responsável pelos males existentes no mundo cristão. No entanto, essas mesmas pessoas alegam que a obrigação da observância do domingo melhoraria a moralidade da sociedade. Um dos enganos de Satanás consiste em misturar a falsidade com um tanto exato de verdade para tornar fácil acreditar nela. Os líderes do movimento dominical podem fazer campanha por reformas de que as pessoas necessitam, por princípios em harmonia com a Bíblia, mas, enquanto aliarem essas questões a uma ordem contrária à lei de Deus, os servos do Senhor não poderão se unir a eles. Nada justifica a substituição dos mandamentos de Deus por leis humanas. Com dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás enredará as pessoas em seus enganos. Enquanto a imortalidade da alma lança as bases do espiritismo, a santidade do domingo cria laços de simpatia por Roma. Os protestantes dos Estados Unidos assumirão a liderança ao estender as mãos através do abismo para segurar a mão do espiritismo. Eles também esticarão os braços pelo abismo para dar as mãos ao poder romano. Sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, ao passar por cima dos direitos de consciência. Como o espiritismo imita o cristianismo popular da atualidade, grande é seu poder de enganar. O próprio Satanás parece ter se convertido por meio do espiritismo. Milagres acontecerão, doentes serão curados e muitas maravilhas inegáveis serão realizadas. Os católicos que se vangloriam dos milagres como sinal de sua igreja ser verdadeira serão facilmente enganados por esse poder realizador de maravilhas, e os protestantes que deixaram de lado o escudo da verdade também serão iludidos. Católicos, protestantes e todas as pessoas secularizadas verão nessa união um grande movimento de conversão do mundo. Por meio do espiritismo, Satanás parece ser alguém que abençoa a humanidade, cura doenças e apresenta um novo sistema de fé religiosa, mas ao mesmo tempo leva muitas pessoas à ruína. O consumo do álcool derrota a razão, condescendência sensual, conflito e derramamento de sangue vêm como consequências. A guerra desperta as piores paixões do coração e leva suas vítimas para a eternidade cobertas de vícios e sangue. É o objetivo de Satanás instigar as nações à guerra, porque dessa maneira consegue distrair as pessoas do preparo para o juízo e para a eternidade. Satanás estudou os segredos da natureza e usa todo o seu poder para controlar os elementos até onde Deus permite. É Deus quem protege suas criaturas do destruidor, mas o mundo cristão demonstra desprezo por sua lei,
e o Senhor fará aquilo que disse que faria. Retirará seu cuidado protetor daqueles que se rebelam contra sua lei e forçam outros a fazer o mesmo. Satanás tem o controle sobre todos a quem Deus não guarda de maneira especial. Ele favorecerá e fará prosperar alguns a fim de promover os próprios planos, mas trará aflição sobre outros e os levará a crer que é Deus quem os está maltratando. Embora pareça ser um grande médico que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará doenças e desastres até cidades lotadas se reduzirem a ruínas. Em acidentes no mar e na terra, em grandes incêndios, tornados e saraivas atrozes, tsunamis e terremotos de milhares de formas, Satanás exercerá seu poder. Ele destruirá a colheita madura, fome e miséria se seguirão. Colocará uma nuance letal no ar e milhares morrerão. Então o grande enganador convencerá as pessoas a colocar a culpa de todos os seus problemas nos fiéis, cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma repreensão constante àqueles que violam a lei divina. Dirão que essas pessoas estão ofendendo ao Senhor por transgredirem o domingo e que esse pecado acarretou os desastres, os quais só pararão depois que a observância ao domingo for estritamente praticada. Alegarão que aqueles que destroem a reverência pelo domingo estão impedindo a restauração do povo ao favor de Deus e sua prosperidade material. Repetirão a acusação feita tanto tempo atrás contra o servo de Deus. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? 1 Reis, capítulo 18, verso 17. Satanás usará seu poder de realizar maravilhas contra aqueles que obedecem a Deus em lugar de leis humanas. Os espíritos declararão que Deus os enviou para convencer aqueles que rejeitaram o domingo de que estão errados. Demonstrarão tristeza pela grande maldade do mundo e apoiarão o testemunho dos mestres religiosos de que a baixa condição da moralidade é resultado da profanação do domingo. Sob o domínio de Roma, as pessoas disseram que aqueles que sofriam pelo Evangelho eram malfeitores que atuavam em parceria com Satanás. O mesmo acontecerá agora. Satanás fará aqueles que honram a lei de Deus ser acusados como os indivíduos que estão trazendo juízo sobre o mundo. Ele usa o medo para tentar dominar a consciência, persuadindo autoridades seculares e religiosas a impor leis humanas e a desafiar a lei de Deus. Quem honra o sábado bíblico será culpado como inimigo da lei e da ordem, acusado de destruir os limites morais da sociedade, causando ilegalidade e corrupção, invocando assim os juízos de Deus sobre a terra. Essas pessoas serão acusadas de menosprezar o governo. Pastores que negam que os seres humanos necessitam cumprir a lei de Deus pregarão sobre o dever de obedecer às autoridades civis. Nas câmaras legislativas e nos tribunais, os guardadores do mandamento serão condenados, colocarão um teor falso em suas palavras e atribuirão a pior das intenções a seus motivos. Os líderes da Igreja e do Estado vão se unir para forçar todos a honrar o domingo, até mesmo nos Estados Unidos, país tão conhecido por sua liberdade. Governantes e legisladores vão ceder à exigência popular por uma lei impondo a observância do domingo. A liberdade de consciência que custou tão grande sacrifício não será mais respeitada. No conflito que breve acontecerá, veremos o cumprimento das palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17.